Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Oramos ao nosso Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, mais uma vez aqui estamos na tua presença. Obrigado, Jesus. Deus da glória, Deus teu poder, Pai querido, amado, da graça, E aqui está a tua filha, usa ela nesta noite com poder da autoridade. Como o Senhor já tem usado, meu Deus, estamos aqui prontos a ouvir a tua voz, Senhor. Continua conosco nesta noite. É o que pedimos a ti e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Glória a Deus. Cumprimento hoje da paz do Senhor. Amém? Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Aleluia. Glória a Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, a partir do versículo 1. Louvado seja Deus. Glórias a Deus. Aleluia. É o livro da Bíblia que ainda está sendo escrito, né? Porque ainda temos feito a obra do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Pedro e João perante o Sinédrio. Atos, capítulo 4, a partir do 1º versículo. E estando eles falando ao povo, sobrevieram os sacerdotes, e o capitão do templo e os saduceus, doendo-se muito de que ensinassem o povo e anunciassem em que Jesus a ressurreição dos mortos. E lançaram mão deles e os encerraram na prisão, até ao dia seguinte, pois era já tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra creram, e chegou o número desses homens a quase 5.000. Aleluia. 10. Seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo Nazareno, aquele a quem vós crucificastes, e a quem Deus ressuscitou dos mortos, em nome desse é que este estação diante de vós. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. 18. Aleluia, Jesus. E chamando-os, disseram que absolutamente não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Respondendo, porém, Pedro e João lhe disseram: julgai vós se é justo diante de Deus ouvir-vos a vós antes a vós do que a Deus, porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Os irmãos podem tomar assento. Glória a Deus. Eu vou estar louvando ao Senhor com o hino e entraremos na mensagem nessa noite. Amém? Que o Senhor nos faça como Pedro e João, né? Corajosos, destemidos a falar de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Oh, glória. Nos molda nessa noite, Senhor. Que possamos descer até a tua presença. Aleluia. Senhor, me faz descer pra eu me encontrar, voltar minhas origens pra te adorar. Não quero mais viver como um servo cego sem te contemplar. Aleluia, Deus. Quebra este vaso, achando começou, e tira as feridas que o mundo enviou, e molda como oleiro que tanto quer pra si o primeiro amor.
da guerra que passou, mas sei que és oleiro que molda do teu jeito o vaso que eu sou. Se preciso me amassa, me quebra, me refere, mas tira as feridas e me traga paz. Pois eu quero ser oleiro, eu quero ser o vaso que lhe agrada. Quebra este vaso, achado começou, que dia as feridas que o mundo enviou, e molda como oleiro que tanto quer pra si o primeiro amor. Reconheço que sou raso, mas estou sem valor por causa das cicatrizes da guerra que passou. Mas sei que és oleiro que molda do teu jeito o vaso que eu sou. Se preciso me amassa, me quebra, mas tira as feridas e me traga paz. Pois eu quero ser oleiro, eu quero ser o vaso que lhe agrada. Reconheço que sou raso, mas estou sem valor por causa das cicatrizes da guerra que passou. Mas sei que és oleiro que molda do teu jeito o vaso que eu sou. Se preciso me amassa, me quebra, me feridas e me traga paz. Pois eu quero ser oleiro, eu quero ser o vaso que lhe agrada. Pois eu quero ser oleiro, eu quero ser o vaso que lhe agrada. Oh, aleluia! Glória a Deus! Que possamos ser esse vaso, irmãos. O que é o vaso que lhe apraz? O vaso em quem o Senhor tem valor. O vaso em quem o Senhor se agrada. Aleluia! E não é fácil, né, irmãos? Não é fácil sermos esse vaso. É como disse a letra desse louvor. É como a missionária Marli já falou nessa noite, né? Nós temos as nossas cicatrizes. E quem não tem cicatriz é aquele que nunca lutou. Benditas são as nossas cicatrizes. Elas nos mostram as guerras que nós vencemos. Elas nos mostram aonde nós estávamos e aonde estamos hoje. Às vezes olhar para as minhas cicatrizes, irmãos, dói. Mas eu sou grata ao Senhor por cada uma delas. Porque eu fui forjada no fogo. E aquele que é forjado no fogo, irmão, a tempestade não derrete. A chuva não desfaz. A lágrima não afoga. É preparado, né? Mas dói. Mas é preparado. E
E eu sou grata ao Senhor por todas as provas que eu tive que passar, por todas aquelas que eu ainda passo e aquelas que eu sei que ainda virão. Porque enquanto estivermos aqui, estamos numa constante prova para sermos aprovados diante dele. Porque é Ele quem nos aprova, irmãos. Oxalá, né? Que é Ele que nos aprova. Porque se dependêssemos das aprovações daqueles que estão ao nosso lado, talvez já teríamos sido reprovados até. Mas é Ele quem nos aprova, porque é Ele que conhece o meu e o teu conhecimento diante dele. E um dia na tua vida não define a tua trajetória, né? Eu sou professora, eu aplico prova para os meus alunos. E às vezes tem aqueles alunos que tiram uma nota baixa, mas eu sei que eles sabem. E eu digo para ele: você teve muita pressa, meu amor. Vá devagar. Pense antes de decidir. Porque você tinha toda a condição de ter sido aprovado. E isso Deus disse para mim e para você nessa noite. Muitas vezes, irmãos, tínhamos todas as condições de sermos aprovados pelo Senhor. Mas às vezes a nossa pressa em decidir qual era o caminho, qual era a melhor palavra para dizer naquele momento, nos fez ser desaprovados diante de Deus. Então que possamos ter essa paciência, né? E pensarmos antes de escolhermos o caminho por onde queremos levar a nossa vida, as nossas decisões. E a palavra que eu li aqui nessa noite, do capítulo 4 de Atos, ele vem depois do capítulo 3, que é uma mensagem muito conhecida da igreja, que é a passagem que glória a Deus, iam ao templo orar e encontraram um homem coxo na porta do templo, e aquele homem pedia esmolas. E a palavra de Deus vai nos dizer que ele olha para Pedro e João esperando receber deles uma esmola. E Pedro então olha para aquele homem e diz: olha, eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas aquilo que eu tenho eu te dou. E muitas vezes, irmãos, nos preocupamos tanto em dar esmolas e não damos aquilo que nós temos para as pessoas, né? Às vezes a gente está tão preocupado em socorrer as pessoas no material, e às vezes o que elas precisam é de algo espiritual, porque aquele que é achado em Deus não sente falta de nada, porque Ele supre as nossas necessidades. E Pedro poderia ter uma moeda ali, mas ele sabia que o que aquele homem precisava não era aquilo que ele estava pedindo. E muitas vezes as pessoas chegam até nós nos pedindo algo, e às vezes não é aquilo que aquela pessoa quer, e nem aquilo que ela precisa. E às vezes falta em nós o discernimento de entregarmos aquilo que é necessário e damos apenas aquilo que aquela pessoa está nos pedindo. Às vezes chegam até nós pedindo um conselho ou pedindo um remédio, e às vezes você tem o poder de orar, você tem o poder de interceder. Chega na tua casa pedindo um alimento, e você tem Jesus para apresentar àquela pessoa, e você simplesmente despede ela com 1 quilo de arroz ou um pacote de açúcar, algo que vai talvez satisfazer a sua fome física. Como satisfazeria a fome física daquele homem coxo naquele lugar? Mas Pedro oferece a ele algo que não era momentâneo, mas era eterno. O que ele precisava, porque ele tinha o quê? O discernimento do Espírito Santo. Mas nem sempre foi assim, né? Quando olhamos para a vida do nosso querido apóstolo Pedro, ele caminhou ali lado a lado com Jesus, era um dos mais chegados, mas ele só foi conhecer o Senhor Jesus verdadeiramente depois da ressurreição. Glória a Deus! Tirado do meio deles, foi que ele foi verdadeiramente conhecer o Senhor Jesus. Irmãos, infelizmente, nem sempre quando você sai para pescar Jesus está na beira da praia preparando peixe. E o que aconteceu com o nosso irmão Pedro foi isso. Quando Jesus morreu, ressuscitou,
e os discípulos se espalharam, e ele decidiu que deveria voltar atrás, talvez pela vergonha do que ele havia feito, porque tem coisas que a gente faz, irmão, que ninguém nem precisa ver, mas você sabe o que você fez, você sabe o que você pensou, e aí você mesmo se vergonha. Às vezes você falou da pessoa e a pessoa nem sabe o que tu falou dela, mas quando você olha para ela e você lembra que você falou, aquilo te causa vergonha. E a Bíblia nos diz então que Pedrão volta, né, a viver a vida que ele tinha antes. E aí Jesus está lá na beira da praia preparando o peixe. Por isso que eu digo que Pedro, ele conheceu a Jesus verdadeiramente quando Jesus foi tirado dele. E isso acontece com algumas pessoas, irmãos. Às vezes nós estamos na casa do Senhor todos os dias, ouvimos uma palavra maravilhosa, hinos que foram louvados aqui nessa noite, e às vezes nos achamos amigos de Jesus, e às vezes nos achamos íntimos do Senhor, mas às vezes vem um vendaval na minha e na tua vida, e ele é tirado. Não ele é tirado de nós saímos da presença do Senhor, e aí a gente se dá conta de que nunca o conhecemos, e de que necessitamos dele, e que precisamos nos converter verdadeiramente. Mas infelizmente nem todos têm o privilégio que Pedrão teve. Jesus estará ali na beira. Aleluia! Glória a Deus! Poder ver o Senhor Jesus com os seus olhos. Mas cabe a mim e a você apresentar esse Jesus para aqueles que não podem vê-lo, mas sim poderão senti-lo através da minha e da tua vida, e voltar e se converter verdadeiramente. Porque eu acredito que aquele que se converte verdadeiramente, irmão, não consegue sair mais da presença do Senhor. Tem pessoas que foram convencidas, mas quem se converte, tu tenta, mas tu não consegue, porque é algo que te move, é essencial como ar para respirar. Aleluia, Jesus. Então que você se converta enquanto você estiver aqui. Aleluia. E que você não precise perder. Aleluia! Glória a Deus! Para entender que você nunca esteve verdadeiramente com Jesus. E essa passagem vem nos falar então de Pedro e João. E aí ele profetizou sobre a vida daquele homem que era coxo. O homem já tinha 40 anos. Era conhecido ali do Sinédrio. Estava na porta formosa, na porta do templo. 40 anos, irmãos, pedindo esmola. Passaram muitos homens por ali que conheciam o poder de Deus. Muitos deles não conheciam Jesus, mas o poder de Deus eles conheciam, porque eles conheciam as Escrituras. Conheciam todos os milagres que o Senhor fez por Israel, mas se dedicaram apenas a dar o quê? Esmolas. E a Bíblia vai nos dizer que quando Pedro profetiza sobre a vida daquele homem, ele é curado. E ele então já começa a caminhar ali do lado deles. E Pedro prega e fala sobre Jesus, aproveita aquele ensejo, daquele milagre maravilhoso, e começa a falar o quanto o Senhor é poderoso para fazer. Aleluia. E a palavra de Deus nos diz então, irmãos, que se converteram 5.000 homens. A Bíblia, ela é um livro patriarcal. Então, quando você lê a palavra de Deus, quando ela fala 5.000 homens, está excluído as mulheres e as crianças. Então, não só 5.000 pessoas. Tem muito mais do que 5.000 aqui. E a palavra de Deus nos diz que se convertem 5.000 pessoas, homens, fora, né, as mulheres e as crianças, porque as crianças também se convertem. E quem tem filho tem que ensinar que ele precisa sim se converter e reconhecer que Jesus é o Senhor e confessar. Aleluia! Glória a Deus! Não é herança, irmãos. E a palavra de Deus diz então que aí o povo lá, os religiosos da época, não gostaram muito, porque às vezes o brilho de um parece que é o ofusco do outro, né? Nós que somos servos de Deus não pensamos assim. O louvor do irmão não vai ofuscar o meu, mas aqueles que não têm genuinamente a presença do Espírito Santo
tendem a cair nessa armadilha, né? De achar que a pregação de um ofusca do outro, que o louvor de um ofusca do outro. Mas no reino de Deus não deve haver distinção. E a palavra de Deus nos diz então que aqueles homens não gostaram nem um pouco daquilo que estava acontecendo. E aí eles pegam Pedro e João e levam ele lá para a prisão. Só que não tinha do que acusá-los, porque eles não haviam feito nada. Ele profetizou, o homem foi curado e ele ficou falando de Jesus. Mas para eles naquela época, né, era uma seita, né? Falar de Jesus não estava nos parâmetros bíblicos daquela época. E então, quando eles questionam a Pedro sobre o que ele estava fazendo, eles vão interrogar a Pedro. E a Bíblia diz que Pedro, cheio do Espírito Santo, ele diz que não foi ele que fez. Que quem operou aquelas coisas, aquela cura na vida daquele homem, seja conhecido de vós e de todo o povo. Falta muito hoje isso, né? Declararmos que é Ele que faz. Declararmos que é Ele que cura. Declararmos que é Ele que salva, que Ele liberta. Irmãos, às vezes até diante de uma conversão, as pessoas querem se engrandecer, irmão. Eita, eu preguei, olha, 5 aulas para Jesus. Para Jesus! Foi para Ele, não foi para você. Não é para tua conta. Mas as pessoas fazem isso. Se Pedrão já estava cheio do Espírito Santo, ele disse o quê? Eu não vou pegar essa glória para mim. Você não suporta o peso da glória. Não queira carregar a glória que é de Deus. Você não suporta o peso da glória. E aí ele já tratou de dar honra para quem era honrado. E ele já disse, olha, fui eu que fiz, não. Seja conhecido de vós, lá no versículo 10, e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo Nazareno, aquele que a vós crucificastes, e a quem Deus ressuscitou dos mortos, em nome desse é que são diante de vós. Em nome de Jesus que acontece a cura. É em nome de Jesus que há conversão. É em nome de Jesus que há o arrependimento. Não é no nome da irmã Renata, nem do pastor Adriano. É no nome de Jesus. Glória a Deus. E aí ele continua dando um tapa de luvinha na cara daquele povo. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores. Qual foi posta por cabeça de esquina? E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Sabe o que é a pedra angular? Era a pedra de sustentação. Quando eles iam fazer a emenda de uma parede para outra, e aí eles gostavam de umas coisas arredondadas, bonitas assim, sabe? E aí precisava de uma pedra que tinha o tamanho exato, o encaixe perfeito, que ia no meio para segurar os fundamentos daquele lugar. Então Pedro olha para eles assim: aquele que vocês rejeitaram, a pedra que vocês rejeitaram, vocês que são o quê? Os construtores. Vocês aí que deveriam estar construindo os alicerces do Evangelho, vocês rejeitaram Jesus. A pedra angular, a pedra que dá o sustento ao Evangelho. Então, irmãos, o Evangelho em que o Senhor Jesus não é o centro, em que Ele não é o sustento, o que vai acontecer? Desaba.
Porque se não escolhessem a pedra Glória a certa Deus, aleluia. para colocar ali no meio da coluna, vinha tudo abaixo. Você já imaginou uma pedrinha desse tamanho sustentar um prédio inteiro? Aleluia. E não é isso que ele faz? Só que ele não é desse tamanho. Talvez para quem não conhece o Senhor Jesus, ele seja só um homem que andou pela terra. Mas para mim, ele é o começo, o início, o fim, Aleluia. Glória a Deus. o Criador dos céus e da terra, o Verbo que se fez carne. E aí Pedro diz isso para eles, que em nenhum outro há salvação. Aleluia. Então, diante de todas aquelas pessoas que haviam sido convertidas, diante do milagre de um homem que há 40 anos estava coxo, aqueles homens deveriam ter se calado e ter reconhecido que Deus é Deus. Mas não, lá no 18, eles chamaram eles assim de cantina, que não iam apanhar o povo, né? E disseram que absolutamente não falassem, nem ensinassem no nome de Jesus. Então Pedro novamente olha para eles assim: julgais vós se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós do que a Deus, porque não podemos deixar de falar do que temos visto. Julga, é justo. Eu que estou diante de Deus, julgar que eu devo obedecer aos homens e não a Deus, é justo. Eu que estou diante de Deus. Esse foi o homem que negou Jesus. Aleluia. Escondido, né? Nem tinha muita gente ali. E quando ele viu que o Senhor Jesus estava sendo açoitado, eu conheço não. Mas ele foi tratado e ele foi forjado no fogo. É verdade, meu Deus. Por isso que a forma como a gente começa nem sempre é a melhor. A forma em que às vezes começamos e viemos para o Senhor, ou começamos o nosso ministério, às vezes não é da melhor forma, não é da forma como o Senhor nos quer. Mas o importante é como a gente termina esse ministério. O importante é o legado que a gente deixa. O importante é que a maturidade nos faz ser diferentes. Precisamos mudar, irmãos, todos os dias. Não podemos ficar iguais. Porque quanto mais nos conhecemos ao Senhor, mais Ele nos revela a forma como Ele quer que a gente venha se comportar. E não podemos temer aos homens. E infelizmente nós estamos vivendo num tempo em que o Evangelho ele tem sido coagido de todas as maneiras. Hoje nós estamos como os vilões, porque a gente não aceita o mundo como ele quer ser. Então não se vê mais a igreja como um lugar de amor, como um lugar de acolhimento. Hoje em dia, quando você fala que você é evangélico, as pessoas olham para você como se fosse alguém que exclui, que recusa, que julga, que joga as pessoas no inferno. E nós não somos assim. Aleluia. Não somos nós que decidimos para onde ninguém vai. Verdade, verdade. O caminho que eu escolho vai me levar aonde eu vou chegar. Ninguém tem o poder de botar no inferno, nem longe da presença de Deus. As nossas escolhas fazem isso conosco. Claro que nós, como cristãos, temos que amar e mostrar um Deus de amor. Sim. Mas um Deus de justiça. Um Deus de ordem. Um Deus de decência. Com amor. E aprendemos a nos posicionar. Porque quando Pedro ele se posiciona, era cadeia, irmãos. Era cadeia. Ó, outro para de falar
desse Jesus aí, que nem aqui tá mais, não dava para ele, né? Ou é cadeia, morte. E Pedro disse para ele: não, julga você ser justo. Eu obedecer a Deus ou a vocês, né? Então que o Senhor ele possa criar em nós esse espírito de ousadia. Aleluia. Esse espírito de não negarmos o nome do Senhor. Amém. E de darmos a Ele a glória que é dele. De não queremos para nós uma glória que pertence ao Senhor. Que não queremos nos gloriar pelo que o Senhor faz através das nossas vidas. Porque é Ele que faz. Aleluia. Verdade, Deus. Aleluia. Nós somos só um instrumento, irmãos. Somos como aquele violão do irmão Ambrósio. Se o Senhor não tocar, não sai barulho algum. Se o Espírito Santo não aprove usar as nossas vidas, é só um sino que balança. É só barulho. Então que possamos ter a sensibilidade do Espírito Santo e reconhecermos que nós precisamos ser o vaso que apraz ao Senhor. Aleluia. Que nós possamos ser aquele que deseja estar na mão do oleiro e reconhecermos todas as nossas cicatrizes. E sabemos que somos falhos e pecadores. E que se Ele não nos escolhesse, irmãos, ninguém mais nos escolheria. Aleluia. Se Ele não decidisse nos honrar, Aleluia! Glória a Deus! Obrigado, Senhor. se Ele não nos enxergasse, ninguém mais nos enxergaria. Porque não foi você que escolheu o Senhor. Foi Ele quem nos escolheu, né? Nós simplesmente dissemos: eis-me aqui. Ai de mim, se Ele não tivesse olhado para mim com olhar de misericórdia. Ai de mim, se não fosse o amor infinito e imensurável do Senhor. Aleluia. Ai de mim, irmãos, se o perdão de Deus fosse como o meu perdão às vezes é. Se o Senhor, Ele exercesse o perdão dele conosco, como nós exercemos o nosso perdão, ai de nós. Por isso a Ele, irmãos, toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda adoração. Glória a Deus. E que nós possamos permanecer na presença dEle. Que nós venhamos não nos desviarmos dEle, estando na casa dEle. Que possamos ser amigos dEle, sentirmos a presença dEle, estarmos sensíveis à voz dEle e sermos usados como o nosso irmão Pedro e pregarmos o Evangelho e não nos dignarmos a darmos a esmola, mas oferecermos aquilo que tem de mais precioso na minha e na tua vida, que é a presença do Espírito Santo de Deus. Porque muitas vezes que batem a nossa porta em busca de um prato de comida, precisa muito mais da presença do Senhor. Aquele que liga porque brigou com o esposo ou porque o filho é rebelde, precisa muito mais da presença dele do que às vezes um conselho humano que a gente vai dar e às vezes nem é o melhor conselho, né, irmãos? Então que você possa ficar com essa palavra e que Deus possa abençoar a igreja. Aleluia. Em nome de Glória a Jesus. Deus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Aleluia! Glória a Deus. Deus, seja Deus. Deus abençoe.